Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Nós vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, antes da gente começar, nós precisamos só fazer alguns comentários sobre alguns conceitos. Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho e nós nos deparamos lá, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que vem a ser misericórdia? O que é misericórdia? Então, muitas vezes, se nós não entendemos, e isso não é problema algum, porque nós temos o dicionário, né? É só recorrer ao dicionário. Então, nós temos que, no dicionário, misericórdia é compaixão suscitada pela miséria alheia. E aqui a gente faz um parênteses, porque quando nós pensamos e lemos assim, nós imaginamos a miséria alheia naquele ser que está passando por uma absoluta pobreza material. E na realidade não é isso, somente isso. Nós temos que pensar também na miséria alheia, na miséria moral, que muitos passam, muitos de nós passamos. E nós não atentamos para isso. Nós não percebemos esse detalhe. Nós só olhamos a pobreza, né? É o material. Então, muitas vezes, só nos causa compaixão a pobreza material. Quando muitas vezes a pobreza ou a miséria moral é muito pior. É indulgência, graça e perdão. Então, nós vamos atentar muito para isso, é perdão. Então, misericórdia também é perdão, é perdoar o próximo, por qualquer coisa, não importa o que seja. E segundo o Espiritismo, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Isso está no capítulo 10, no item 4. E perdão. Então, segundo o dicionário, perdoar significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo que se encontra alguém agravado por outrem, ou ofendido, não é? Que é seu agressor. E ele sente-se, né, desagravado. É como se ele nem tivesse recebido aquela ofensa. E, segundo o Espiritismo, perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Isso foi uma definição dada por uma equipe da FEB em 95. Então, no Sermão da Montanha, Jesus disse, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, Jesus aqui, ele disse também, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Quando a gente lê essa passagem, nós imaginamos ou tentamos personificar Deus, que é um julgador, não é? Que ele vai ou nos absolver ou vai nos condenar. Acontece que Deus não pode ser personificado. Não tem como personificar Deus. Então, nós perguntamos, mas quem é que vai nos julgar, nos absolver ou nos condenar? A pergunta, quem?
somos nós mesmos, não é? Tem uma questão que agora não lembro o número no Livro dos Espíritos, que Kardec questiona, né? Onde está inscrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Consciência de cada um. Então somos nós mesmos que, conhecedores das leis de Deus, vamos nos absolver ou vamos nos condenar. Quando nós fizermos algo contrário a essas leis. Então, por isso que está escrito, se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Porque nós estaremos com a consciência tranquila, em paz com as leis de Deus. Caso contrário, nós estaremos em falta com essas leis. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, Jesus mostra nesse capítulo, com essa passagem, a importância da aplicação da lei de causa e efeito. Porque tudo aquilo que nós fizermos, nós receberemos de volta. Incondicionalmente. Nós não temos escolha de falar, eu não quero receber. Se eu dei, aquilo volta para mim. Incondicionalmente. Não tem como eu falar, não, eu não quero receber. Obrigatoriamente, eu irei receber tudo aquilo que eu fizer. Então, com isso, nós temos que estar muito atentos àquilo que nós estamos ofertando ao nosso próximo no nosso dia a dia. Se eu oferto amizade, carinho, amor, é lógico que eu vou receber isso de volta. Seria ilógico eu pensar que eu vou receber ódio, né, rancor, alguma coisa contrária àquilo que eu estou dando. Então, ele também ensina aqui que nós precisamos compreender o nosso companheiro problemático. E todos nós temos uma pessoa problemática com quem nós convivemos. Ou dentro de casa, ou no trabalho, ou nas nossas relações sociais, nós temos alguém com quem nós convivemos assim. E nós temos que compreender, porque o perdão passa pela compreensão. Pela compreensão. Compreensão de quê? Compreensão de que nós somos todos espíritos eternos em marcha evolutiva. Então, eu não posso pensar que todos estão no mesmo patamar. Nós estamos em estágios diferentes. Cada um de nós tem uma compreensão sobre o todo, sobre as leis de Deus. Ora, se eu, por um acaso, me julgo, né, vamos dizer assim, mais sabedor dessas leis, eu tenho mais dever, não tem? Eu tenho mais dever de compreender aquele que tem menos saber sobre essas leis. Então, nós temos que compreender aqueles com quem nós convivemos, o nosso próximo. E entender que um dia todos nós estaremos em um estágio, vamos dizer assim, igual, mas hoje nós estamos em estágios diferentes. Então, é necessário essa compreensão, porque essa compreensão está envolvida a misericórdia. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta veio, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então não adianta chegar muitas vezes à noite, nós ajoelharmos e pedirmos perdão pelas nossas faltas. E no dia seguinte,
fazermos tudo de novo. Adianta? Claro que não. Se nós reconhecemos que nós erramos, qual deve ser a nossa atitude? Mudar, não é? Mudar. Olha só. Opa. Como é que eu volto? Só no computador aqui, em qual botãozinho? De cima? Não, de cima está o do meio? Ah, desculpa aqui, essa aqui foi falha técnica aqui dessa caneta. Olha só, as boas ações são a melhor prece. Então nós temos que mudar. Se eu cometi algum erro hoje, a minha obrigação, e eu já reconheci isso, a minha obrigação é para que amanhã eu não cometa esses mesmos erros. Não é isso? Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Porque senão não adianta nada. Eu posso fazer oração o dia inteiro. Mas se eu não mudar de atitude, de nada valerá isso daí. E no Evangelho a gente encontra que existem duas formas de perdoar. A primeira é nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha de se humilhar. É perdoar sem interesse e sem segunda intenção. Enquanto que a outra forma é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando-o a se humilhar mediante as condições impostas para o perdão. Aí isto não é perdão, é mentira, é capricho. E tem 4 também do capítulo 10. Então, no estágio em que nós nos encontramos, a nossa forma de perdoar ainda está muito nessa segunda forma aí, não é? Nós muitas vezes dizemos que perdoamos impondo condições para o perdão. Ora, o perdão verdadeiro não tem condição. Ele é incondicional. É incondicional. Eu devo perdoar porque eu devo perdoar. Eu não devo perdoar impondo condições. Eu vou perdoar se. Não existe o se aí. Então, olhando aquilo ali que está escrito no Evangelho, a gente pode ver aqui essas formas de perdão que nós encontramos comumente aí, né? Então as pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide. Então nós temos o perdão condenação. A pessoa fala, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, nem pintado de ouro. A gente escuta muito isso aí ainda. Tem o perdão pretensão também. A gente fala, perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Né? Eu vou perdoar ele, mas eu vou falar para ele umas poucas e boas. Ora, como se eu fosse o dono da verdade. Então eu não posso agir dessa forma. Tem o perdão menosprezo também. Perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira. Quer dizer, eu estou perdoando porque eu sou um ser muito superior. Olha a pretensão, não é? Menosprezo, né, também, porque ele está muito abaixo da gente. Tem o perdão rancor. Perdoo, mas não esqueço. Que perdão é esse? E tem o perdão maldição também. Perdoo porque Deus há de castigá-lo. Eu vou perdoá-lo, mas ele que aguarde. Ele vai passar uma boa temporada no umbral e quando ele reencarnar novamente, coitado dele. Mas eu estou perdoando, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou perdoando. Mas Deus vai castigá-lo. E ainda fala, né? Com fé em Deus. Então nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que lembrar que o perdão não existe sem compreensão. Nós temos que compreender o próximo.
compreender não é concordar, é diferente. Porque se uma pessoa está fazendo uma coisa errada, e eu compreendo ele, não é que eu estou concordando, eu compreendo por quê? Porque eu entendo que o estágio em que ele se encontra ainda não oferece condições para que ele haja de uma forma muito diferente. Mas concordar com o que ele está fazendo, não, é diferente. Compreender, então, é diferente de compreender. Todos nós temos limitações. Quem não tem limitação? Quem se pode dizer perfeito aqui nesse planeta? Eu acredito que ninguém. Eu acho que ninguém vai ter essa pretensão, né, de dizer que é perfeito. Então, todos nós temos limitações. E muitas. Então, nós temos que entender, se nós temos, o outro também vai ter. E nós temos que nos compreender mutuamente, aceitando as nossas limitações. E o importante é lembrar de que nós temos que fazer com o próximo o que gostaríamos que ele fizesse para conosco. Não é fazer de uma forma e esperar outra. E Pedro então pergunta: Senhor, quantas vezes terei de perdoar ao irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Só porque faltou completar, né? Por dia. Então, Jesus quis dizer com isso daí que não há limite para o perdão. Você deve perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Não há limite. No livro O Consolador, foi feita a pergunta para Emmanuel sobre a questão desses 70 vezes 7. E ele então responde: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Porque nós pensamos simplesmente no perdão. Eu vou perdoar 70 vezes 7. Mas eu esqueço que eu também sou, né? Eu preciso também ser perdoado. Porque eu também cometo erros. E muitos, diariamente. Então, todas as vezes que nós lembramos de coisas boas que aconteceram no passado, o que efetivamente acontece com a gente no momento em que nós lembramos? Nos invade uma sensação de quê? De alegria, não é? Nós estamos lembrando aquela coisa que foi muito boa que aconteceu. Por que isso acontece? Porque para o nosso cérebro é como se aquilo tivesse acontecendo novamente. Porque não existe ontem, não existe amanhã. Existe hoje. Hoje é que existe. Por isso, hoje é o dia mais importante da nossa existência. E agora, o momento mais importante. Da mesma forma, quando nós lembramos de coisas ruins, é como se nós estivéssemos vivenciando aquilo também novamente. Por isso, nós sentimos um mal-estar danado. Então, aqui essas charges. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo: você conseguiu perdoar os inimigos? Não. E você, conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. Então você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. O outro ficou sem entender.
Então é por isso, quando nós nos lembramos de coisas ruins e ficamos rememorando, é como se nós estivéssemos vivenciando aquilo, tudo novamente. Então nós nos tornamos o quê? Prisioneiros daqueles fatos. Nós não nos libertamos daquilo. Por isso que o perdão, ele envolve o esquecimento da ofensa. E por que é tão difícil perdoar? Não é porque nós somos muito evoluídos, né? Porque nós somos imperfeitos e nós carregamos no nosso peito esses dois sentimentos terríveis: orgulho e egoísmo. Também porque nós temos uma dificuldade tremenda de comunicação. Hoje, então, com esses smartphones, né? Ninguém conversa mais. Eu estive numa pizzaria, estava sentado com a minha esposa, né? E aí eu olhei do lado, na outra mesa, estava um casal de namorados. Eles estavam conversando? Não, cada um no seu smartphone lá. Muito interessante aquilo, viu? É um namoro na era virtual, né? Então, dificuldade tremenda de comunicação. Dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro também. Nós não pensamos o porquê que o outro age daquela forma. O que ele está passando? O que ele está sentindo? Nós não procuramos saber disso. E nós temos o mau hábito de condenar. Não vou nem falar julgar, porque nós pulamos essa etapa de julgar. Nós já vamos na condenação. Rápida, sumária. Errou, está condenado. Nós nem julgamos. E nós temos também o hábito de associar o perdão à fraqueza, covardia, não é? E nós somos extremamente melindrosos. Qualquer coisinha, nos ofendemos. Até se o outro olhar assim diferente para você, o outro já fala: o que foi? O que está olhando? Já está ofendendo, um olhar. Não é? Então nós somos extremamente melindrosos. Qualquer coisinha está doendo muito na gente. E todos nós precisamos de perdão, porque nós somos imperfeitos. E perdão é caridade e deve ser cultivada. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, o perdão também é caridade. E nós temos que aprender a perdoar. Nós não podemos valorizar a ofensa, porque muitas vezes é uma coisinha tão pequena e nós tornamos ela imensa. Nós não podemos pensar no ofensor ou inimigo, mas em uma pessoa que está com dificuldades, passando por problemas. E nós devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes e de vícios também, de defeitos. Todos nós somos assim. E nós devemos ser menos exigentes. Nós somos muito exigentes com os outros, né? Conosco, não. Conosco. E perdoar é não se sentir ofendido com o outro. E nós falamos do perdão, mas tem também o auto-perdão. Nós temos que nos auto-perdoar. Porque se nós não nos perdoamos, nós estamos nos punindo. Se nós ficamos nos lembrando de erros que cometemos, nós estaremos sempre nos punindo. Então nós também temos que nos perdoar. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos
a nos perdoar. Perdoar-nos resulta no amar a nós mesmos. Perdoar-nos é não importarmos-nos com o que fomos, mas importar com o que eu estou sendo agora. É me modificar, é a mudança de hábito. E perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos. Muitas vezes nós apontamos um defeito no outro, mas o que nós estamos vendo na realidade é um reflexo do nosso defeito no outro. E para a gente finalizar, então o espírito Lacordaire, eu não sei como é que é a pronúncia direito, ele forneceu algumas mensagens, né, e na codificação tem várias mensagens dele, então. Ele disse, então, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Então, o perdão é, primeiro, uma forma de caridade. E segundo, é a forma de nós compreendermos o nosso próximo e de convivermos fraternalmente uns com os outros. A questão da exigência, só lembrando uma coisa que o Chico disse, é que ele disse o seguinte, que aos outros ele dava o direito de ser como eles quisessem, mas a ele impunha o dever de ser a cada dia melhor. Então, isso é o que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Ser mais exigentes conosco mesmo, na questão da mudança de hábitos nossos. Então, muita paz e que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada. Obrigada, Frederico, pela palestra. Com um tema tão importante, tão difícil da gente colocar em prática, mas nós não devemos desistir. A perseverança é que vai fazer com que nós mudemos os nossos hábitos, com que nós aprendamos. Quando a gente precisa aprender alguma coisa, às vezes não é na primeira vez que nós lemos que nós aprendemos, nós precisamos ler e reler e repetir. Então, se nós não conseguirmos perdoar hoje, vamos tentar daqui 5 minutos, daqui 10, daqui 20, que com certeza nós conseguiremos. Vamos passar agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho de passes. E vamos continuar no silêncio, nas meditações, pensando sobre tudo aquilo que foi dito, no que nós podemos melhorar, quem nós precisamos perdoar, se é nós mesmos, se é os outros. E, ao final dos passes, retorne ao salão para nós fazermos a vibração, porque a participação de todos é muito importante na vibração, é um momento que nós podemos também doar um pouquinho de nós em favor de todos aqueles que estão necessitados.